Fala pessoal, fala galera do canal TF, estamos aqui para mais uma entrevista inédita, mais um episódio inédito aqui do nosso podcast, para entrevistar este grande professor com uma larga experiência na base do futebol, com passagens recentes também por Botafogo, por Coritiba, e vai contar aí sobre a sua trajetória, a sua vivência. Professor Fábio Matias, professor, primeiramente, muito bom dia. E desde já, obrigado por ter aceitado aí o convite para participar hoje aqui desse bate-papo. Bom dia, mais uma vez agradeço essa oportunidade, uma oportunidade muito boa de se falar de futebol, se falar de coisas, né, que são importantes dentro do aspecto hoje de futebol e todo esse processo, né, que nem você falou, né, de quem já trabalhou em base, quem está transitando para o profissional. E isso hoje acho que é importante também transmitir um pouco, passar um pouco dessa experiência nossa no momento. Mais uma vez, tá, Neto? Parabéns pelo projeto, parabéns pelo trabalho. E vamos embora, vamos falar um pouco de futebol agora. Como nós sempre gostamos, né, de perguntar, né, aqui, iniciar nossa conversa com os professores que entrevistamos, a gente queria lhe perguntar justamente, professor, sobre o início, né? A sua trajetória na base aí é muito extensa, são mais aí de 20 anos trabalhando nessa categoria. Mas a gente queria perguntar como é que foi assim o seu início no futebol, como foi que as coisas assim aconteceram para você chegar nesse patamar, nessa trajetória de tantos anos como treinador. Como todo jovem, tinha o sonho de jogar futebol. Fui goleiro, categorias de base, principalmente da União Barbarense, time da minha cidade, na época. E só que em paralelo a isso, eu já vinha fazendo a faculdade de educação física. Então, eu já tinha uma leve noção que eu não chegaria em alto nível, mas eu queria me manter dentro do futebol. Então, em paralelo a estar na categoria de base, no período ali na União Barbarense, eu estava fazendo a faculdade de educação física. E quando eu termino a faculdade, eu também estouro a idade de juniores. E aí você começa, né, a rodar ali, interior de São Paulo, buscando espaço, clubes, vai para lá, vem para cá. E surge daí uma oportunidade, através de um amigo meu, muito amigo meu, o Vander Batistella, treinador de goleiros do Rio Branco da Americana na época. Hoje ele tem uma escola de goleiro americana, a escola acho que mais bem estruturada do Brasil em relação à preparação. E ele me convida para ir trabalhar no Rio Branco como preparador de goleiro. E aí eu começo, aos 21 anos de idade, muito jovem, a trabalhar com preparação de goleiro. Pra você ter uma ideia, eu sou de 79, a geração que eu peguei na sub-15, na época do Rio Branco, era 8,5, então era uma diferença muito pequena, e depois peguei também um pouco da categoria de cima, tudo, então a diferença de idade para aqueles jovens ali era muito pouco, era 4, 5 anos só de diferença. E dali em diante, comecei a trabalhar com futebol. Aí depois fui para a preparação física, que era um dos focos objetivos que eu tinha também. Fiquei 2, 3 anos como preparador de goleiro, depois mais 5 anos como preparador físico. Trabalhei no Ituano e no Guarani de Campinas, sub-20 profissional. A gente sempre tinha a oportunidade de trabalhar no profissional auxiliando os preparadores da equipe principal. E aí dentro do Guarani de Campinas, em 2008, você vê, eu fiquei um período de 8 anos trabalhando no futebol, né, como preparador de goleiro, 3 anos mais 5 como preparador físico, surge a oportunidade de trabalhar como treinador. Essa oportunidade ela foi dada na época por um ex-treinador meu, que foi da Barbarense, que estava no Guarani, e eu já era preparador físico dele. Ele me oportuniza, dando a primeira oportunidade, né, juntamente com o gerente da época, seu João Seco, e Alcides Romano Cidinho, são o treinador e o gerente de futebol, me dão a oportunidade de trabalhar no Guarani de Campinas na Sub-15 na época. E dali foi Sub-15, 17 do Guarani, depois ali do Guarani faço um trabalho muito bom, em termos de Campeonato Paulista e de formação de atletas. Muitos atletas daquele período estão jogando hoje em alto nível, por aí. E vou para o Desportivo Brasil, através de uma proposta de um clube empresa, uma proposta muito legal, uma proposta muito interessante em relação ao trabalho. Fico um grande período no Desportivo Brasil, em torno de 3 anos e meio, trabalhando ali. Tive a oportunidade de viajar muito para fora do país. Isso me ajudou muito, né? Me ajudou muito a conhecer realmente estruturas, conhecer outras escolas de futebol. Viajo muito para fora, fico períodos grandes, de 20 a 30 dias no exterior, com a equipe ou sozinho também, indo em clubes, visitando clubes, conhecendo estruturas e clubes como Ajax, PSG. Na época, a gente tinha um contato muito forte em Portugal com o Estoril, que o Estoril era um clube parceiro do Desportivo Brasil, era da Traffic na época.
Então a gente tem a oportunidade de ficar lá também. Inglaterra, Manchester United. Então, assim, a gente tem uma vivência muito legal em termos de futebol nesse período. E ali nesse período do desportivo, eu acabo sendo também campeão paulista, né? Sub-17, 2012. E ali a gente formou muitos jogadores mesmo. Você vai pegar daquelas gerações que trabalhou conosco lá, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Você vai pegar ali, e eu não gosto de ficar citando nomes. Nós temos grandes jogadores jogando no Brasil e no exterior, a nível até de seleção brasileira, alguns na seleção brasileira, tendo oportunidades hoje. Então foi um período muito legal de formação e desenvolvimento. Ali, para mim, realmente a gente formou e desenvolveu jogadores, dentro de uma lógica, de uma ideia muito clara de jogo e de formação. A ideia nossa era uma formação para o exterior, para o modelo europeu, e a gente tinha também o mercado aqui do Brasil. E depois disso, eu encerro um ciclo e preciso daí, e aí dentro do meu entendimento, eu preciso começar a entrar no mercado de clubes grandes do cenário brasileiro. E aí eu tenho a proposta do Grêmio na época, através do falecido Júnior Chávere, que faleceu esse ano. Ele me faz a proposta para ir trabalhar no Grêmio. Eu vou no Grêmio em 2014, fico 2014 e 15 no Grêmio e tenho a oportunidade daí de fazer a troca lá no Sul, né? Uma troca pesada, né? Do Grêmio para o Inter. Faço a troca para o Inter e as pessoas me conhecem muito pelo trabalho do Internacional, por ter ficado 5 anos praticamente lá. Então, vivi um período muito bom no meu processo de formação, sub-17 e 20, mais sub-20, e a gente conquista alguns títulos também, forma alguns jogadores. No Grêmio também, alguns jogadores da geração que a gente trabalhou 98, 99, 2000, estão jogando também em seleção, estão jogando em alto nível. A gente vai para o Inter, pega a geração ali 98, 99, 2000, 2001 até 2002, praticamente, entrando em 2003, então pega o 2003 também. 2004 também, tô lembrando, 2004. Então, a gente trabalha um grande ali com muitos jogadores também desse período nosso também jogando em alto nível. Então, eu fico 5 anos. Tem um período no Figueirense de e depois tem a oportunidade do Internacional, né? Pós-Copa São Paulo, a gente conquista um título muito expressivo para o futebol, que é a Copa São Paulo no Inter, além de outros que a gente conquistou a nível estadual, a nível Copa Santiago também sub-17, que é muito importante lá no Sul ainda. E aí a gente faz esse processo de imigração pro Flamengo. A gente vai pro Flamengo, fica um período muito legal, trabalho muito gostoso, fico 1 ano e pouco ali no Flamengo. E aí eu preciso começar a dar outros passos, né, Neto? De pisar, de estar mais próximo no futebol. Aí a partir do Flamengo, eu faço o movimento pro Red Bull. Red Bull ali, segunda equipe, que já é um trabalho já lado a lado com a equipe principal da Red Bull. Fica um período de 1 ano e meio, praticamente no Red Bull, o Flamengo fica 1 ano. E aí surge a oportunidade de vir pro Botafogo, um outro passo na minha carreira também, que é entrar no profissional realmente, que é o que a gente fez esse ano. A gente realmente esse ano entrou no mercado profissional, fazendo a função de auxiliar permanente do clube. Nesse período tenho o Thiago Nunes como treinador, o Thiago acaba saindo, o Thiago me deu muita abertura também dentro do trabalho com ele, que eu tenho uma admiração muito grande como pessoa, como profissional, e fico posteriormente como treinador da equipe principal ali, como auxiliar, mas fazendo ali um período grande, né, de aproximadamente 45 dias a quase 2 meses fechando. E aí, nesse período, a gente fica como auxiliar e vai surgindo algumas oportunidades de mercado dentro do cenário do futebol. E como foi muito aquela situação do Botafogo, até as primeiras oportunidades que eu tive, eu acabei não indo, por conta mesmo de ter sido muito recente o movimento meu. Mas depois, passando um tempo, a gente vai refletindo e surge a oportunidade de Curitiba, através principalmente do William Thomas e do Paulo Autuori, que o Paulo Autuori, para mim, é uma figura que tem que ser respeitada dentro do futebol brasileiro, por ter sido um grande treinador, hoje está buscando e tentando auxiliar novos treinadores no cenário brasileiro, e esse é um dos tipos de carreira que ele tem. E vou para o Curitiba. Ele acabou não dando certo, o período foi bem curto em relação ao Curitiba, mas foi um período válido em termos de, pelo menos para mim, de experiência, de vivência, e a gente entra, quando você entra no mercado profissional, né, você está sujeito a isso, a trabalhos curtos, trabalhos que não dão certo, ou trabalhos que daqui a pouco você vai conseguir desenvolver ele da melhor forma possível. Então, para trabalhar no profissional são vários fatores, é um pouco diferente de base. Você foi um cara de base que fiquei muito tempo nos trabalhos, né? Quando eu falo do Inter, são 5 anos. Falo do Esportivo Brasil, são quase 4 anos. Grêmio são 2 anos. Red Bull eu completei praticamente o ciclo todo do Red Bull ali, tempo de contrato. Mas quando você pisa na proposta profissional, você acaba tendo objetivamente que ter o resultado. O resultado ele tem que ter. E isso, às vezes, dependendo do processo, dependendo do clube, o tempo ele acaba sendo mais curto ou o tempo acaba sendo mais longo. Mas faz parte. Então, quando você entra nesse mercado, Neto, é um risco.
E você tem que saber que você está arriscando muitas coisas também da tua carreira e do teu processo, mas aí tem que ter coragem para fazer. Se você não tiver coragem também, você acaba, né, sempre tendo receio de tomar determinadas decisões. Então, basicamente, essa foi um resumo, Neto, aí da minha carreira, uma carreira de 20 anos praticamente. E eu falo sempre para os meus amigos, né, que eu sempre tentei consolidar minha carreira. O que é consolidar? Fazer bons frutos dentro daquilo que a gente faz. Então, fiquei 6 anos praticamente na 17, 6 anos praticamente na sub-20, e sempre pensei em ser o melhor de cada área. Então, eu queria ser sempre o melhor da sub-20. Então, teoricamente, da 20 para 23, foram 7 para 8 anos, né, de trabalho, tentando ser uma referência positiva para novos treinadores, uma referência positiva no mercado também em relação a trabalho, formação. Então, e a gente fez agora, esse ano, esse mini processo de transição, né? A gente está em transição ainda de carreira, eu me considero ainda em transição, de base para o profissional, por não ter consolidado ainda o meu plano de carreira, né? Em equipes principais, mas isso é uma consequência que vai acontecer em breve. Isso vai acabar acontecendo aí pelo trabalho que a gente fez aí ao longo de muitos anos. Sensacional, professor. Realmente aí uma grande carreira, uma grande trajetória. E a gente, você falou agora há pouco que não queria citar nomes, mas a gente queria lhe perguntar justamente isso, né? Juntando aí toda a sua trajetória de Grêmio, de Inter, de Flamengo, de Bragantino, se você citasse aí alguns nomes de jogadores que você trabalhou na base e que hoje, vamos dizer assim, estão consolidados no profissional. Pode falar assim alguns que vier na sua memória, pra gente ter assim, essa noção de os craques que você trabalhou. Eu evito um pouco, tá, Neto, falar sobre nomes, porque a gente trabalhou com muita gente e talvez a gente tenha contato com muitos desses jogadores ainda. E talvez eu esquecer algum ou citar, né, possa gerar até uma brincadeira deles da parte minha. Pô, professor, tu não me lembrou, pô, professor, não lembrou. O que eu tenho, assim, de parte estatística que eu acho bem interessante hoje, a nível internacional, hoje, nas principais ligas da Europa, aproximadamente 25 jogadores eu tive a oportunidade de trabalhar, que estão trabalhando nas principais ligas. As principais ligas são Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha. Então, assim, é um número muito expressivo, né? Você ter a oportunidade de trabalhar com 25 atletas para mais nesse nível. Série A hoje do brasileiro são mais de 35, 40, 30 jogadores aproximadamente que estão trabalhando na Série A. E aí você vai pegar B, C e D, são mais 35, 40 jogadores. Então, assim, é um número muito expressivo de atletas que eu tive a oportunidade de trabalhar, que estão jogando em alto nível. Então, eu citar nomes e começar a citar nomes, e tem atletas na seleção brasileira também, que estão tendo convocações aí, nos últimos 3 anos tiveram convocações. Então, começar a citar nomes eu acho um pouco redundante da minha parte. Nós que trabalhamos um tempo com base, a gente participa do processo de formação desses atletas. A gente não revelou ninguém. E eu vejo, às vezes eu fico um pouco até, né, chateado com alguns profissionais, né, da área nossa, que se colocam, às vezes até em currículos, os jogadores, e coloca nome de jogadores no currículo, né? Eu acho isso um pouco redundante, porque você participa da formação dos atletas. Você não pode falar que você revelou. E quem revela no final, né, é a equipe principal. O treinador que tiver no profissional, automaticamente, é ele responsável pela revelação do jogador. Por colocar o jogador realmente na vitrine final. Então, esse cara do profissional, teoricamente, para mim, é o cara que revela. O restante participa do processo de formação, da 11, da 12, da 13, da 14, da 15, da 17 e da 20. Então, assim, eu tenho um número aí alto de jogadores que eu participei no processo de formação e estão jogando em alto nível nas melhores ligas da Europa e no melhor campeonato sul-americano, que é o campeonato brasileiro também. Então, vou evitar citar nomes, tá, Neto? Mas tem jogador pra caramba. Tem muitos jogadores. É muita gente, realmente fica complicado para citar, né, professor? Muitos nomes aí, mas tanto no Brasil como também na Europa, né? Vários jogadores que o professor Fábio Matias trabalhou, né? Como ele mesmo disse, auxiliou na formação dos atletas. A gente queria justamente perguntar, professor, sobre esse tema, formação. A gente sabe que o futebol mudou muito de uns anos para cá e os clubes passaram a olhar para a categoria de base é, de uma outra forma, né? Vários processos aí tiveram a sua evolução, mas eu queria lhe perguntar, professor, justamente isso, na sua visão, como é que está hoje a formação dos atletas no Brasil, os pontos que o senhor vê que já evoluiu, que precisa melhorar também. Na sua visão, como é que está esse tema?
O problema hoje, Neto, não está na formação do atleta. Os nossos treinadores hoje de base são bons formadores. A grande parte tem capacidade de formar, são atletas que estão vivendo experiências desde o sub-11, 12, 13, estão subindo de categoria. Mas quando você fala de formação, você tem um processo que tem que ser muito claro. E quando você contrata treinador, você contrata alguém, você tem que dar tempo para esse treinador. E hoje, né, tanto sub-20 e sub-17, hoje, a visibilidade ela está muito grande, principalmente pelas questões das transmissões de TV, né? Hoje, vários jogos de sub-20 e 17, a TV hoje ela tem a transmissão. Há 10 anos atrás você não tinha transmissão praticamente de campeonatos de base. Você não tinha quase campeonatos de base, com exceção da Copa São Paulo, que sempre foi a grande vitrine final, né, de processo de base. E aí, conforme você tem também essa visibilidade, você pode ter resultados, às vezes, em algum momento ruins, e esses resultados são transmitidos a nível nacional, e aí vem as cobranças por resultados, né? Ó, precisa ter resultado, precisa ter resultado. Por muitos momentos, você pega alguns clubes que, que acabam tendo o que a gente chama de vazios em determinadas categorias ou anos de idade, gerações, né? A geração 04 desse clube não foi legal, a 05, a 06 é boa, a 07, 08 não é boa, 09. Então você vai ter esse processo de relação e cabe ao treinador que está trabalhando desenvolver da melhor forma possível esses atletas, para que eles consigam dar um salto, para que consigam evoluir. Mas muitas vezes você vai ter vazios na categoria, vazios que foram por troca de gestão, por problemas de captação, por processo estrutural, às vezes, do clube, que naquele momento o clube não estava bem estruturado, e isso recai muito na conta do treinador de processo de base. Então, quando você pensa em processo de base, tem que pensar em gestão, que quem está à frente do processo de gestão tem que ter uma ligação muito direta com quem comanda, quem é o presidente, quem é o responsável pelo clube, para que a pessoa do clube ela entenda que é um processo de construção. Normalmente, para mim, processo de construção de base, cara, quando você começa um processo, ou você tem um processo de 2 a 4 anos no mínimo para você ter resultados. Você vê exemplos aí do Palmeiras, que é um exemplo hoje que talvez tenha a gestão mais longilínea do futebol brasileiro, né, através do João, que ele vem do trabalho de 2014, 15, e anteriormente tinha-se o Damiani, que hoje está no Atlético Mineiro também, que iniciou um processo. Então é um trabalho muito longo de formação. O Flamengo também, o Flamengo vem de um trabalho também, e a figura, acho que maior dos últimos anos foi o Noval, e agora nos últimos o Luiz Carlos, que vem no processo também muito longilíneo, de 4, 5, 6 anos de processo de construção e formação. Então, quando você fala das referências do futebol brasileiro de formação, você tem que pensar em clubes que têm um processo de gestão com pessoas e líderes há muito tempo. Acho que isso que faz muita diferença hoje dentro do processo do futebol. A troca de gestões dentro da base também, porque normalmente quando se troca gestão não se dá continuidade, se dá um reinício. Vamos reiniciar tudo que isso não está legal. Então eu não vejo muito problema na formação do treinador. O treinador nosso brasileiro hoje de processo de base, ele é bom, ele tem capacidade de formar, ele tem capacidade de desenvolver. Se eu for falar nomes aqui, 17, 15, 20, vou te falar aí de, sei lá, de mais de 20 treinadores para mim, que eu tenho uma admiração muito grande, que fazem um trabalho muito bom dentro desse processo. Mas o grande, acho, viés como eu falei para você, o quanto tempo você vai ter para desenvolver isso na relação dos resultados. Acho que isso hoje na base, com a visibilidade que a base hoje tem, principalmente por parte de transmissões de jogos, acaba pesando um pouco para a busca do resultado, para se buscar sempre o resultado, colocando às vezes a formação um pouco no meio termo. Eu acredito muito no equilíbrio, formação, formar e vencer, formar e vencer. É uma coisa que eu acredito muito. Tem que ter equilíbrio entre os dois. Não dá para você formar também sem criar a mentalidade vencedora nos atletas. Acho que isso é outro problema. Sem criar a mentalidade vencedora nos atletas. Mas ao mesmo tempo não dá para vencer a qualquer custo, de qualquer jeito. E aí você também não sabe por onde você, né, venceu como. Não sei como que eu venci, mas venci. Então, essa frase acho que a gente tem sempre que perguntar: por que que você ganha e por que que você perde? Grandes nomes, com certeza, de professores na base, até falavam sobre isso antes de começar aqui. E sobre uma tendência, professor, que tem sido cada vez mais forte no nosso futebol, que os atletas eles iniciam o seu processo normalmente nos clubes, mas meio que vão terminar na Europa a partir dos 18 anos, né? Que é o que está acontecendo com o Endrick, com o Vitor Roque, com o Estevão, que vai daqui a pouco. Creio que o último jogador assim notável, de grande nível, que tivemos uma formação base profissional foi o Neymar, né? Que acho que ele passou ainda 5 anos no profissional, ganhou Libertadores, Copa do Brasil, disputou o Mundial de Clubes para só depois se transferir para a Europa. Eu queria lhe perguntar, na sua visão,
como é que você enxerga esse ponto, né, dos atletas estarem indo cada vez mais cedo para a Europa e finalizando o seu processo de formação lá? Hoje, atleta essa classe, nós estamos falando de atleta essa classe, né, Neto? É um atleta que com 16 anos ele pisa no profissional, com 17 anos ele pisa no profissional. Então, esse período profissional desse atleta, se ele firmar mesmo no profissional como essa classe, ele é 2 anos, 3 anos. Diminuiu isso. De idade. Você fala do Neymar que jogou 5 anos praticamente, acho que 5, 6 anos, 5 anos, né? Ter desempenho no profissional. Hoje eu acho muito difícil hoje dentro do mercado nacional. Hoje você tem atletas que completem ciclos de 4, 5 anos, que venham da base, que são essa classe. Que pode acontecer, são jogadores de nível bom, que ficam o período dentro dos clubes, né, até se firmarem no profissional. Então esses atletas também ficam mais tempo. E grandes clubes hoje no Brasil, hoje com grandes investimentos, e hoje o futebol brasileiro hoje, se você pegar, ele é muito atrativo para o mercado sul-americano. Então, quando você pensa em jogadores sul-americanos querem vir jogar no Brasil. Então, quando você tem jogadores sul-americanos também vindo para o cenário das nossas equipes principais, não é que você fecha espaço, você diminui o espaço para bons jogadores na equipe principal, né? E você só tem daí essas classes. Essas classes vão sair com 2, 3 anos, não vão sair com menos que isso das equipes principais. Grandes clubes fazendo grandes propostas. Então, esse espaço e essa conta, né, ela tem também relação com a quantidade de jogadores hoje dentro do mercado brasileiro. Acho que são 8 ou 9 jogadores que a gente pode ter nas equipes, né, principais. Eu acho que vai aumentar esse número, não aumentou, não me recordo agora. Quanto mais jogadores você tem de mercado sul-americano, menos espaço para bons jogadores na equipe principal. Os dessa classe vão estar ali. Dessa classe vão ficar 2, 3 anos. Então os bons também não vão ter espaço. Então é muito mais vantagem para os clubes fazer o quê? Ah, vamos fazer negócio, vamos negociar. E hoje não é só o mercado europeu, né? Hoje a gente está tendo jogadores hoje, e até anteriormente lá, eu tenho muitos jogadores que trabalharam comigo que estão hoje no Oriente Médio. Tem muitos jogadores que trabalharam comigo que estão no Japão e Coreia. Então você tem outros mercados hoje também que têm absorvido os jogadores nossos rapidamente. A gente fala de mercado europeu, mas tem o mercado que é o mercado de segundas ligas da Europa. Que tem muitos jogadores brasileiros jogando nas segundas ligas da Europa também. Mercado americano hoje também. Mercado mexicano hoje, tem vários jogadores hoje, brasileiros, jovens que estão indo para o México jogar. Então, acho que muito desse tempo, né? Acho difícil hoje você manter um extra classe mais que 3 anos jogando em alto nível aqui no Brasil. E os bons jogadores acabam perdendo um pouco o espaço, porque hoje o jogador sul-americano, em termos mercadológicos, você conversar com o pessoal do Scout, muitas vezes ele é até um pouco mais barato do que você contratar jogador aqui no Brasil. Ele é mais barato. Você consegue captar um menino de sub-20, 21, 22, 23 na Colômbia, Uruguai, Equador, Chile, Paraguai, que são países assim que têm, né, jovens atletas, às vezes com Peru, jovens atletas com potencial, Venezuela. Então você consegue hoje ter jovens jogadores dessa idade com valores, né, mercadológicos menores que o clube muitas vezes investe. A maior parte dos clubes hoje investe muito no mercado sul-americano hoje. Scouts, né? É uma tendência não só na Europa, mas também em vários continentes, né? E como o professor falou, o mercado tem ficado cada vez mais atrativo, né? Em várias esferas aí, em várias ligas ao redor do mundo. E falando, professor, também sobre conquistas, né? Agora há pouco, logo lá na primeira pergunta, você citou sobre a sua passagem pelo Internacional, onde teve ali a conquista da Copa São Paulo de futebol júnior, né? Em 2020. Creio que foi ali o último respiro antes da pandemia, né? Foi bem, bem perto mesmo que aconteceu. A competição foi em janeiro e a pandemia começou em março, vamos dizer assim. Queria lhe perguntar como é que foi, professor, essa trajetória. Copa São Paulo, a competição, como já foi falado aqui, de vitrine. O Brasil todo assiste, acompanha, passa na TV aberta, na TV fechada, tem uma grande visibilidade. E como é que foi ali trabalhar com aqueles jovens atletas e conquistar esse importante título lá para o Internacional? Na realidade, a gente inicia em 2019, eu retorno para o Inter, né? Eu faço 2 anos e meio no Inter na primeira passagem, fico um ano no Figueirense e retorno em 2019 para o Internacional. Quando eu retorno na gestão. Na época, tínhamos o Rodrigo Caetano, né, na gestão, como gestor geral ali do futebol. E aí temos o Damiani e o Alessandro Brito como head scout. O Alessandro Brito, que hoje está no Botafogo, o Damiani hoje está no Atlético Mineiro. Então a gente se projeta, a gente faz um projeto ali
para que a gente consiga resultados melhores competitivos, na próxima Copa São Paulo. Então eu chego em março de 2019, a próxima Copa São Paulo é em janeiro de 2020. Então, teoricamente, a gente reorganiza todo o processo. A gente faz o campeonato estadual, a gente visualiza muito, na época era 990001, a gente entende que a categoria 01 era uma categoria que tinha jogadores melhores, tecnicamente. A gente aposta nisso, nós apostamos nisso, tá? Nessa categoria 01. E pontualmente, através do Alessandro, que hoje é o Head Scout do Botafogo, que é a referência hoje de Head Scout hoje no Brasil, né? Em termos de trabalho, pontualmente a gente traz alguns jogadores pontuais para essa categoria. E aí você faz um processo de formação. A gente joga o brasileiro daquele ano na Sub-20 com o primeiro ano de sub-20. Então a gente, assim, a gente toma pancada, a gente perde jogos, a gente não tem uma boa classificação, mas ao mesmo tempo a gente consegue amadurecer os jogadores. Então isso, como eu falei para você, vai muito de gestão. E a gente, na época, até o Biasotto também estava no Internacional trabalhando. Então você vê que tem um caras com entendimento legal de categoria de base. Biasotto, Damiani, são caras que são, né, referências hoje também no mercado nacional. Então a gente entendeu que ia fazer um processo de construção. E aí o que acontece? A gente joga uma Copa RS, a última Copa RS que teve, depois não teve mais. Foi uma Copa RS bem legal, que teve muitos times do exterior jogando. A gente perde nas quartas de final com esse time pro River, com vários jogadores de último ano do River, 99, nossa equipe 01. E aí quando você vai para a Copa São Paulo, essa categoria 99, ela cai fora. E aí vira 00, 01, 02. E nisso a gente consegue daí ter um resultado expressivo, faz uma ótima competição. Mas essa competição ela não começou em 2020, ela começou em março de 2019, quando a gente retorna para o clube e reorganiza todo o processo. A gente retorna na época com um número muito alto de jogadores. Eu lembro que a categoria sub-20 tinha quase 60 jogadores na categoria quando eu voltei. E aí a gente faz todo um processo de limpeza, organização, prospectar aquele período ali no profissional, logo de cara. O Johnny foi jogar no profissional. Depois o Eric, lateral esquerdo, foi vendido para a Arábia Saudita, foi para o profissional. Então, assim, teve muitos jogadores que naquele curto período já tiveram a oportunidade no profissional do Inter e depois deram sequência. Então, basicamente, foi esse o processo. É um processo praticamente de um ano. A gente conseguiu, de forma rápida, alavancar bons jogadores dentro de outro processo. E depois, assim, tivemos Praxedes, tivemos Caio Vidal, atletas que jogaram na equipe principal ali do Internacional. O grande problema não é você fazer um bom trabalho de base, né, Tô? O grande problema depois é a transição pro profissional. Aí é um outro problema. O clube tem que estar apto a receber os jogadores. Tem que estar, né? A gente vê, e eu valorizo muito o Santos, né? Para mim, porque o Santos é o time que tem mais paciência com jovens para mim no Brasil. E quando o Santos pede, né, a torcida pede o menino de 15 anos, pede o menino de 16 anos pisando no profissional. Então ela espera 10, 12, 13 jogos para criticar o menino, sendo que outros clubes, né, não têm essa paciência. Outros clubes com 3, 4 jogos já, não, 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 esse menino não serve, esse menino de 16, 17 anos não serve. Então acho que vai muito disso também, né, que tem clubes que têm uma identidade muito clara de receber jovens. Ah, eu quero um menino de 16, quero um menino de 17 anos. O Palmeiras tem se consolidado agora nos últimos anos, os anos com isso, né? De ter meninos com 16, 17 anos já pisando no profissional. E aí a torcida começa a entender, né? Que é importante ter o jovem lá em cima e absorve isso de uma forma muito legal, de uma forma muito positiva. Acho que qualquer treinador de base que você comentar, o título da Copa São Paulo, ele te dá visibilidade. A Copa São Paulo, ela te dá, é um período que não tem jogos da equipe, das equipes principais profissionais. Então tá toda a mídia, tá todo mundo com foco de atenção ali. Então toda a cobertura em relação a futebol em janeiro, ela passa a ser da Copa São Paulo. É um campeonato difícil, é um campeonato complicado, um campeonato que você não tem muito controle de locais, de sedes, você viaja muito. Eu cheguei a fazer Copa São Paulo, próprio Inter, ou mesmo Figueirense, que você tinha de 6 a 7 trocas de sede. Então você passava a competição inteira, só jogava a primeira fase em uma sede e depois viajava praticamente, né? Em todas. Então é muitas viagens, é muito difícil. Você pega período de chuva em janeiro, então às vezes a condição do gramado, a condição do campo não é aquela que você está acostumado a fazer, a trabalhar, a treinar. Você tem que gerar equipes muito competitivas, muito sólidas mentalmente. A Copa São Paulo, quando você joga contra clubes de São Paulo, eu tive a oportunidade de jogar contra o Santos, São Paulo, Palmeiras, Santos, São Paulo, Palmeiras, joguei contra todos, e Corinthians, joguei contra os quatro em Copa São Paulo.
Normalmente a média de público quando você joga em fases finais de quarta semifinal, contra esses clubes, é em torno de 25.000 pessoas. Então, assim, você joga com público, você joga com torcida. Fiz quartas de final com Palmeiras, fiz quartas de final com Santos, fiz semifinal com São Paulo, fiz semifinal com Corinthians, de Copa São Paulo. Então todas na casa de 15, 20, 25.000 pessoas, né. Então, assim, em termos de carreira foi um marco para mim muito importante, foi teoricamente, é a consolidação de um trabalho de base, de formação, e quando você infelizmente no cenário brasileiro você tem que consolidar teu trabalho também com títulos. Também, não só formar bons jogadores, tem que consolidar também para gerar, né, a imagem que você é vencedor. Infelizmente, é essa forma e isso gerou uma imagem que o Fábio não era só um cara de formação, era um cara que conseguia também ter resultados dentro do processo de construção da base. E, a gente teve, pô, sou acho que bicampeão, tricampeão gaúcho de sub-20, bicampeão sub-17, campeão paulista sub-17, aqui no Rio de Janeiro, quando a gente teve no período com o Flamengo, né, a gente fez a Taça Guanabara também, a gente foi campeão, Campeonato Brasileiro semifinalista, Copa do Brasil semifinalista. Então a gente sempre teve né, assim, em termos competitivos, sempre chegando nas fases finais da competição. Mas o título, ele acaba, realmente, né, para ir para o geral, né, para o externo, ó, porra, o Fábio é competitivo, pô, o Fábio ganhar títulos. Então, acho que isso que foi um marco na minha carreira e agradeço muito ao Internacional, tenho um carinho muito grande pelo Inter, porque ali eu acabei vivendo um período maior, né, de tempo de trabalho, praticamente 5 anos. Como eu tenho um carinho pelo Grêmio também, que foi onde abriu minhas portas, né, para trabalhar com base em clubes grandes. Então são 2 clubes, assim, lá no sul que eu tenho um carinho muito grande. É o título que ficou marcado na trajetória e que ajudou ainda mais na grande construção da carreira que o professor Fábio tem. E após também, professor, sua passagem pelo Inter, você tem um período lá no Bragantino, né? Que até o professor falou no começo, era um trabalho que era mais próximo ali do profissional. O professor comandou a equipe sub-23, teve ali boas campanhas, né, no Brasileirão de Aspirantes, né, que hoje não tem mais um calendário, infelizmente, era uma boa competição. E muito se fala, professor, sobre a questão do Bragantino, do investimento da Red Bull, da estrutura, das campanhas que a equipe tem fazendo no profissional, Libertadores, brasileiro também. Queria lhe perguntar sobre a sua trajetória nesse clube, como é que foi vivenciar, é, estar lá dentro no dia a dia e também sobre essas campanhas que nas competições que o senhor disputou. A minha ida pro Red Bull, ela tem 2 pilares, né, 2 pessoas, assim, que balizam a minha ida para lá, que é o Thiago Escuro e o Sandro Landelli. São os 2 caras naquele período que enxergam em mim uma forma de jogar muito parecida com o que o Red Bull quer. O Red Bull tem uma forma muito clara, interna, de jogo. Isso está ligado com a Global, né, que eles chamam lá, que é os dois, Red Bull, o Red Bull Leipzig e o Salzburg também. Então você tem e o New York também. Então você tem um conglomerado de clubes que tem uma ideia de jogo, que tem algo bem claro. Então aquilo que a gente praticava de futebol, que a gente pratica de futebol, veio muito a ideia do Red Bull. E o Red Bull ter essa equipe sub-23 é necessário, porque você precisa dar, às vezes, um tempo a mais para alguns atletas. E como a gente tinha uma equipe sub-23, é uma equipe profissional muito jovem, com uma média de idade quase de 23 anos, 23, 24, nesse período a gente faz também uma transformação também na sub-23. A gente abaixa a idade, a gente diminui a idade. Então a gente baixou, a gente jogou o ano passado as competições com o Red Bull, profissionais, Copa Paulista e Série A3, média de idade é de 19 anos. A gente baixou a idade, 19,5. Então, teoricamente, você visualiza que a sub-20 também tem que baixar a idade. Então, a sub-20, o ano passado do Red Bull, era uma equipe muito jovem, média de idade de 18 anos. Então, acho que dentro do processo, o clube tem algo muito claro em relação a isso, que é esse processo longitudinal do processo de formação. Foi muito bom trabalhar lá, trabalhei com o Léo Inácio como coordenador, foi muito bom trabalhar no Red Bull, em termos de estrutura, em termos de organização, em termos de prospecção. No período, o Renan era o chefe de scout do Red Bull, hoje o Renan foi para o Mônaco, com o Thiago também. Então foi um período muito legal. Eu pego também um pouco do cenário quando tem a troca, que o Thiago sai e vem Diego Serri, que é outro cara também excepcional, um cara com uma mentalidade também muito
para frente em relação ao processo de trabalho. Então, como a gente fala, a gente depende e tem muitas situações que são de gestores, né, você depende muito de gestores, para que os gestores interpretem o que o clube quer. Então, o Red Bull para mim é uma ideia muito consolidada de jogo, muito consolidada de clube, tá investido muito em processo de formação e desenvolvimento, isso é um ponto que o clube entendia que estava ainda atrasado em relação aos outros clubes grandes, então tem investido muito. É o Vitor hoje que é o gerente de futebol da base, e ele entende isso, ele era um cara que veio de scout, e normalmente, né, hoje os gestores de base têm vindo muito da área de scout também, porque facilita muito esse olhar, né, para o indivíduo, então, é muito importante. Foi muito legal, foi muito bom, a estrutura do Red Bull hoje, eu não desfrutei dessa estrutura agora, tá, ainda que foi inaugurado o CT esse ano, eu não tive a oportunidade de desfrutar, mas é um projeto a médio e longo prazo, você tem um projeto de arena, você tem um projeto do CT, que hoje, para mim, é um dos melhores, se não for o melhor em termos de estrutura e modernidade hoje no Brasil, está entre os 2, 3 melhores. Então, o Red Bull é um projeto consolidado dentro do mercado nacional, é um projeto que veio para ficar. Internamente, tem os objetivos do clube, né? Objetivos de Libertadores, objetivos de Sul-Americano, objetivos de Brasileiro. Então, o clube está muito solidificado em relação a isso. E o investimento, em algum momento, ele vai retornar com resultados esportivos. Isso eu acho que, acredito eu, que aconteça aí nos próximos 2, 3 anos. Mas de uma forma organizada, que é uma das coisas que o Red Bull em si ele preza muito, pela organização. Isso aí, um grande modelo a ser seguido, observado no nosso futebol, a estrutura e os grandes trabalhos realizados no profissional e também na base. E recentemente, professor, você teve também uma passagem pelo Botafogo, né? Você chegou em janeiro, né, deste ano. A equipe veio ali de um pós-brasileirão bastante, vamos dizer assim, complicado, né? Porque criou-se ali uma expectativa pelo título e a equipe acabou tendo ali um declínio, ficando bem longe, né, disso acontecer. Pode acontecer esse ano, pois a equipe mantém aí um bom nível. Mas aí você chega nesse cenário, né, ali no começo do ano, justamente com o professor Thiago Nunes, que estava na equipe principal. Queria lhe perguntar como é que foi, professor, a sua chegada, é, a, a sua leitura de como o elenco estava naquele ponto, naquele momento. Você teve ali uma atuação como auxiliar fixo, né? Da casa, como o pessoal fala. Queria perguntar como é que foi assim essa sua chegada no Botafogo e também os jogos que você fez como treinador interino. Como é que foi assim essa experiência? É. Eu venho também através do Alessandro Brito, que a gente se conhecia do Internacional, tinha trabalhado junto, o Mazuco, que na época era o gestor também, outro cara excepcional na parte de gestão. Chego junto, né, para pré-temporada, junto com a comissão também do Thiago, comissão, pô, os caras assim muito bons, o Ed, eh, o Evandro, os caras assim também de trabalho muito consolidado, caras que trabalharam em base, caras que trabalharam em formação, o Jussan analista também, então são todos caras que foram formados dentro da base. Então foi muito bem recebido. A gente faz uma pré-temporada, inicia o Campeonato Carioca. Só que assim, a pré-temporada ela é muito curta, né? É muito pouco tempo. E o Carioca, eu sempre falo que os estaduais, né, ao mesmo tempo que eles são bons, eles são ruins, porque o estadual ele tira muito da parte de treino, ele tira muito da parte de trabalho, ele suga muito. Então, né, quando você tem daqui a pouco a possibilidade de iniciar o estadual, que não seja com o seu time principal e você possa daqui a pouco iniciar, eu fiz isso no Flamengo, iniciei o estadual pelo Flamengo, fiz alguns jogos pelo Flamengo até a equipe principal estar pronta. No Inter eu fiz isso também, 2021. Iniciei o estadual pelo Inter com a equipe sub-20. Então, quando você inicia já com a equipe principal, é um processo um pouco mais curto e você já começa a chamar a cobrança, né, para você, em termos de trabalho. E dentro ali do processo, quando você está inserido, que nem eu estava do processo com a comissão do Thiago, quando acontece uma situação dessa da saída da comissão, fica um pouco mais fácil para você visualizar, porque você já interpreta o que estava legal, coisas que poderiam ser melhoradas, coisas que poderiam ser feitas. Então você consegue interpretar isso. E esse cenário que a gente pega, a gente interpreta. A gente subdivide, a gente faz uma divisão ali sem a percepção tão grande dos atletas, a gente divide os grupos, a gente coloca um grupo mais focado na Libertadores, a gente coloca um grupo mais focado no estadual. Esse grupo de estadual a gente consegue colocar jovens, e é um dos objetivos que o Botafogo tem, de ter jovens também, né, de valorizar a categoria de base, a gente faz esse processo.
Então a gente consegue ali administrar, né, tanto aquela preocupação em classificar para a Libertadores, a gente faz 3 jogos de Libertadores naquele momento, né, depois a gente faz mais o da estreia, a gente faz 3 jogos, que é o jogo da volta contra a Aurora e 2 jogos contra o Red Bull. Inclusive o Red Bull, que é uma equipe bem consolidada dentro do mercado. Em paralelo a isso, a gente vai jogando estadual. A gente já quando assume, já não tinha praticamente nenhuma chance no estadual, a gente consegue bons resultados, a gente joga contra o Fluminense, a gente tem um resultado expressivo contra o Fluminense, a gente depois vai para a Taça Rio. E a Taça Rio ela é interessante que ela dá vaga para a Copa do Brasil. Então a gente tinha 2 objetivos claros, era classificar o time para a Libertadores e ter a vaga da Copa do Brasil, que a Taça Rio dá essa vaga. Então tem importância o estadual? Acaba tendo, porque se você também nisso você tropeça, você não consegue ter resultado, você acaba também no ano posterior prejudicando também o planejamento do clube. Então a gente conseguiu naquele período ali colocar jovens para jogar a Taça Rio, atletas que não estavam e estavam tendo menos minutagem na equipe principal, a gente colocou para jogar também, atletas que estavam chegando também. Então a gente conseguiu fazer um processo bem legal. A gente conseguiu organizar dessa forma, mas como eu falo, tudo com o respaldo do clube, o clube inteiro focado em relação a isso, e foi um período legal, foi um período muito bom, um período que a gente conseguiu ter bons resultados em curto espaço de tempo. Grande período, professor, que teve aí com a classificação da Libertadores, né? Que foi um grande ponto também contra o Bragantino na pré-Libertadores. A equipe evoluiu, né? E hoje faz ali um grande trabalho com o professor Arthur Jorge. Você chegou a trabalhar com ele, professor, na transição de um para o outro? Chegou, não foi? Pegou um. Sim, sim, sim. A gente ficou praticamente com o Arthur, a gente ficou acho que quase 2 meses ali, até a minha saída trabalhando. Um cara também, pô, um cara 10, um cara super educado, a comissão também dele muito proativa, assim, a recepção foi boa, cara, assim, e eu acho que esse é o ponto principal, né? Quando você tá na função de auxiliar e você tem que entender as funções, eu como auxiliar eu tinha que entregar um produto da melhor forma possível dentro daquele cenário que a gente pegou. Então a gente fez o possível para entregar esse produto que era as classificações e uma equipe minimamente organizada. A gente sabe que depois, quando vem o treinador, as ideias elas são modificadas. Quando você é o interino, você tem, como eu falei para você, você não vai colocar ideias tuas, forma de jogar que tu gosta, tu tem que pensar no macro, que é o clube. Naquele momento eu pensei muito no clube, não pensei no Fábio Matias, eu acho que isso a gente não pode pensar quando você está de auxiliar permanente para ter resultado para o clube. Então foi o que a gente conquistou. E depois, a partir disso, quando você tem um treinador efetivo, o treinador começa a pensar nas suas próprias ideias e colocar as suas próprias ideias. Então, isso eu acho que ficou muito claro para quem visualizou, para quem viu todo o processo que foi feito, principalmente da minha parte, em relação ao Botafogo naquele período. Essa sua trajetória, professor, no Botafogo positiva, de resultados, acabou, como falamos no começo, né, chamando a atenção do mercado nacional e teve ali uma proposta para você assumir o Coritiba recentemente, mas acabou sendo uma trajetória ali muito curta, poucos jogos. Eu queria lhe perguntar, professor, como foi essa chegada lá ao Coxa, né, trabalhando ali com grandes nomes, com o Autuori, um grande elenco, mas acabou durando pouco. Queria lhe perguntar como é que foi a passagem por lá e, na sua visão, o que contribuiu para que a sua trajetória fosse tão encurtada lá no clube. Teve uma visibilidade muito grande no Botafogo e quem é do futebol já nos conhece. Então, que o grande desafio do futebol é você passar essa barreira, é você ter a oportunidade de pisar no profissional. E eu sou um cara muito consciente, eu sou um cara muito consciente que se um dia eu tiver que dar um passo para trás, eu dou um passo para trás, não tem problema nenhum. Se um dia eu tiver que dar um passo para frente, eu vou dar um passo para frente novamente. E aí, logo pós Botafogo, a gente teve algumas situações, de alguns convites, de algumas sondagens, todas. Só que naquele momento foi muito recente a minha situação do Botafogo. Então, quando o Arthur chega, tal, tem situações ali durante as próximas 2, 3, próximo mês, e eu acabo não indo. Eu acabo não indo. Eu opto em ficar, dar um tempo, respirar um pouco, observar um pouco a questão do mercado. E aí surge essa situação do Curitiba, através de uma SAF, e através principalmente da figura do William e do Paulo. E acabo optando em ir. É, o que que você aprende em relação a isso? Que toda vez que você chega a um lugar, você tem que ser impactante, você tem que impactar, impactar é resultado. A gente faz 2 primeiros jogos, Goiás e América, a gente tem impacto. Só que o impacto são de 5 jogos, não são de 2.
E a partir disso, a gente tem um jogo fora, a gente tem dificuldade, a gente perde, a gente tem 2 jogos em casa para entrar no G4. E para mim o que impacta muito são os 2 jogos em casa, que a gente não consegue ter o resultado para entrar no G4. E quando você entra numa espiral e começa a ter alguns resultados negativos, isso impacta muito em relação ao time, em relação à equipe. E naquele momento isso impactou também. Então ali a gente entra, né, no que a gente chama dessa espiral, a gente teve os nossos erros também, a gente tem que assumir os nossos erros, em relação a algo que a gente poderia ter feito, mas dentro disso eu fiz o possível. Isso eu garanto para todos vocês, fiz o possível. O pessoal de gestão ali, o pessoal que estava de gestão também, que é o pessoal que são os donos da SAF, eles em alguns momentos a gente teve algumas conversas, a gente conversou também em relação aos momentos que a gente estava passando, e faz parte do clube ele optar em interromper trabalho. Se o clube interpreta que naquele momento, após 3 derrotas seguidas, você tem que interromper o trabalho, faz parte. É óbvio que dentro do processo que eu, como treinador, eu estava numa situação muito tranquila em relação ao Botafogo, e eu assumo o risco de ir para lá para buscar meu espaço, para buscar ter um resultado positivo e não tenho, é um risco, como eu falei para vocês. Então, assim, foi uma saída posteriormente tranquila em relação ao clube, com os jogadores, cara, foi um período muito legal de trabalho com eles. Não tive problema em relação aos jogadores nenhum. Os jogadores receberam bem. Isso acho que tem que deixar muito claro para todos. Mas infelizmente, naquele momento, o clube optou em finalizar o trabalho. E eu acho que isso é um direito que o clube tem, que os responsáveis têm, e vida que segue, vida que segue. Nada impede lá na frente, depois de consolidado realmente a carreira e ter tido sucesso, de voltar um dia para o Curitiba. Isso não impede. Acho que isso não é impeditivo nenhum. Mas, como eu falo, o próximo passo meu agora tem que ser um passo muito sólido, tem que ser um passo muito importante para minha carreira. Ou um passo para frente, ou daqui a pouco um passo para trás. Isso são coisas aí que eu estou tendo esse período agora aí do mês de agosto para fazer algumas reflexões. A gente tem tido alguns contatos de algumas pessoas perguntando. A grande pergunta que essas pessoas fazem para mim é a seguinte, Neto: o que que você está pensando nesse momento? O que que você pensa nesse momento? Já fizeram essa pergunta. Alguns gestores, né, que entraram em contato, algumas pessoas que são conhecidos nossos do futebol fizeram essa pergunta. E eu sempre falo assim: tudo depende de contexto, tudo depende de processo, depende daquilo que vai se entregar a você. Em paralelo a isso, eu tenho muita convicção em relação ao meu trabalho como treinador, e isso foi consolidado ao longo dos anos. Então não é porque eu tive um insucesso agora no trabalho do Curitiba que eu vou, "Pô, eu não sou bom treinador", não, eu tenho minha capacidade, eu tenho minhas condições de ser um grande treinador. E isso não vai modificar o período que eu fiquei no Curitiba que não deu certo. Eu acho que isso talvez para minha carreira foi assim: "Opa, espera aí, o que que você pode fazer de melhor?". Tanto que agora nesse processo tem um pessoal aí, depois não vou fazer propaganda deles ainda, que a gente está conversando um pouco sobre análise dos jogos do Curitiba, análise dos jogos do Botafogo, análise dos meus jogos na época do Red Bull e análise da época do Flamengo e do Inter. Para mim, consolidar realmente a ideia de jogo, consolidar mesmo aquilo que eu acredito em relação a isso. E o porquê que em algum lugar dá certo e por que em outro lugar não deu certo. Tem fatores externos? Também tem. Tem fatores também externos, pressão, tal, etc. Coisas às vezes que acontecem que também podem prejudicar também o processo do treinador. Mas, de novo, num próximo movimento ele tem que estar preparado para isso. Eu me sinto muito preparado para isso, tá? Tenho admiração, agradeço ao coletivo pela oportunidade, que foi uma consulta mútua, que foi o meu movimento de ir, foi o movimento do coletivo a me aceitar, também das pessoas, agradeço todos, inclusive quem são os responsáveis, todos as SAFs, aí não tenho nenhum problema, mas como eu falei anteriormente, não significa, né, que eu não posso ter, que eu não sou bom treinador. Eu acho que isso na minha cabeça fica muito claro. E eu falo para todos que estão iniciando esse processo, que estão fazendo essa transição vai ter insucesso, vai ter percalço. Eu recebo uma mensagem do Jardine para mim logo depois, que hoje está tendo um sucesso no México muito grande, e ele fala: "Ó, Fábio, eu também tive um insucesso, eu tive uma pancada logo no início", e ele teve uma pancada muito forte também, mas como a gente tem essa competência, a gente tem essa capacidade, a gente está preparado para o novo desafio para ter sucesso. Eu acho que isso tem que ficar muito claro para as pessoas, e as pessoas que têm me perguntado, eu tenho falado muito isso. Eu posso dar um passo para frente, como eu posso dar um passo para trás novamente. Eu não tenho essa vaidade, não tenho problema nenhum. Isso faz parte do processo também de firmação e de transição de base para o profissional. Como o professor falou, né? Tá só no seu início, né? Na questão do profissional. É um processo aí de migração, de transição.
E não é um trabalho que não deu certo que vai pautar toda a trajetória do professor, né? Está assim só começando e a gente fica na torcida para que o professor se consolide, vá aí para uma grande equipe ou uma média equipe, enfim, como o professor falou, dependendo do contexto. E já que você citou na sua fala, professor, a questão do modelo de jogo, eu queria até fazer uma pergunta em relação a esse tema. Como é que o treinador ele consolida o seu modelo de jogo dentro de uma equipe e se esse modelo ele deve ser seguido, deve ser adaptado de acordo com a circunstância, de acordo com o adversário? Como é que é esse processo de implantação da filosofia do jogo que o treinador tem e como também aplicar dentro das equipes? Vamos lá, 2 pontos para mim, chave. Base. Filosofia do clube, ideia do clube, característica do clube. Então, quando eu olho para alguns clubes aqui no Brasil, eu sei quais são as características dos jogadores, pelo perfil de escolha dos jogadores. Então, isso para mim fica muito claro. E aí, quando chega o treinador vai implementar ideias, coisas que ele acredita. A ideia do treinador não pode ser maior na base do que os jogadores, tá? Porque muitas vezes você vai inibir, você vai tirar jogadores do processo, que são bons jogadores, que têm potencial e são talentos, pela tua ideia de jogo. Ponto. E eu vejo, isso é um dos problemas, esse é talvez é o único problema que eu vejo hoje, no processo de formação hoje. Ah, minha ideia de jogo é essa. Então, se eu tenho essa ideia de jogo aqui, eu pego isso aqui, esses jogadores aqui não servem. Então, na base, isso aí não existe. Isso aí, para mim, não existe, tá? Então, na base, você tem que ter as suas ideias de construção, de fase de jogo, construção defensiva, tipo de pressing, etc. Mas você não pode isolar jogadores. Ah, eu gosto de jogar assim, então isso aqui não serve para mim. Aí você tem um cara que é super talentoso lá que o cara não joga porque o teu modelo não cabe o cara na base. Errado. Totalmente errado. No profissional você tem que ter adaptação. Porque no profissional, quando você pega a equipe principal, que nem é meu caso, eu peguei a equipe, não fui eu que formatei a equipe, não fui eu que contratei os atletas, não fui eu que trouxe esses atletas pra dentro do cenário. Então, quando você chega no clube, você tem que seguir um trabalho, tem que seguir uma linha, tem que dar continuidade a algumas coisas. E aos poucos você ir colocando coisas tuas. Então, esse é o processo. Então, você tem que ser adaptável também. Porque em alguns momentos você não vai ter os jogadores que você quer. Você não vai ter a característica de jogo que você quer. Você não vai ter os jogadores que cumprem aquilo que você quer. Então, isso você tem que estar muito claro na sua cabeça que tu vai ter que se adaptar. Vai ter que adaptar modelo, vai ter que adaptar ideia. E aos poucos você vai desenvolvendo coisas que são tuas dentro do teu modelo. Quando você inicia um processo, quando você consegue construir um processo que você participa da contratação, que você participa das decisões em relação aos jogadores, você está integrado junto ao clube disso, é diferente. O Fluminense foi consolidado e foi campeão da Libertadores com o Diniz auxiliando muito esse processo, que é um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Então foi feita uma construção de atletas, tudo para se ter um resultado depois, com a participação do treinador, né? Então isso é quando você tem essa oportunidade. Agora, como eu falei, são 2 processos, base e profissional. Base, o treinador vai ter as ideias, o treinador vai casar com as ideias que o clube tem em relação ao desenvolvimento, que o clube quer, que o clube vai apresentar para você que tipo de jogo que ele quer, mas, ao mesmo tempo, o treinador não pode implementar ideias e isolar atletas. Falar, ó, esse jogador não joga no meu modelo. Pô, o treinador de base, para mim, e pensar assim, sub-20, 17, 16, não deve estar na base. O cara tem que trabalhar no profissional. Eu acho que isso tem que estar muito claro. O cara, então, é preferível o cara ir para um cenário de clubes menores e fazer do jeito dele, do que ele estar trabalhando no processo de formação e desenvolvimento de atletas, pensando na ideia dele. Implementar o modelo dele em detrimento aos jogadores, no processo de formação de base. No profissional é diferente. Quando você está no profissional, você já tem que caracterizar, você tem que pensar, você tem que organizar um pouco diferente e ser mais adaptável também, porque normalmente você não vai pegar o cenário ideal para você, né? Você pega cenários aí. Eu tenho uma admiração muito grande para alguns treinadores que eles migram de clubes com uma enorme facilidade, porque eles se adaptam muito rápido ao que tem de grupo, ao que tem de plantel, ao que tem de jogador e conseguem resultados. Então, isso também é um modus operandi que o treinador tem que ter quando está na equipe, quando é o treinador de equipe principal, tem que ter essa adaptação em relação aos jogadores e aquilo que o clube está oferecendo naquele momento. Uma grande explicação aí do professor sobre a implantação, né, as diferenças de base profissional. E eu queria lhe perguntar, professor, mudando só um pouquinho aqui de assunto, sobre seleção, né? Primeira coisa, o senhor assistiu a Olimpíada que teve a final da Espanha contra a França? Sim, 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 sim. Tô É, acompanhando o futebol, tá tô acompanhando? sempre acompanhando. Porque, falando um pouco de seleções, né? A Olimpíada é uma grande competição aí sub-23, né? Com alguns atletas profissionais. E nós vimos aí uma grande final entre Espanha e França,
de altíssimo nível, né? Quem acompanhou viu, a Espanha venceu por 5-3, uma grande vitória, um jogo que teve ali várias nuances, né? Foi para ficar preso na televisão sem de grudar. E a gente viu aí a Espanha conquistando mais o título, a Espanha que tem as seleções de base ali muito bem definidas no seu processo, né, professor? Conquistando títulos no Sub-17, no Sub-19, conquistou o Sub-23 agora, que foi a Olimpíada. Já tinha chegado na final da Olimpíada passada, perdendo para o Brasil. O atual treinador principal veio da base, né? O De La Fuente. Então, queria lhe perguntar, professor, como é que o senhor viu aí essas Olimpíadas, né? Esses jogos, né? O professor Micali chegou lá no quarto lugar com o Egito, grande campanha também. E realmente sentimos só a falta da nossa seleção, né? Que infelizmente não se classificou. Mas eu queria lhe perguntar o que é que o senhor viu aí dessa competição, a mais atual de base que tivemos aí acesso, que foi as Olimpíadas. Tem uma competição muito interessante, uma competição que você visualizar esse time da Espanha daqui 2, 3 anos, 4 anos, deve ter pelo menos 3 a 4 jogadores na equipe principal, tá? A mesma coisa a França sempre tem. Então, acho que é importante. Só que assim, nós temos que pensar em cenários, o Neto, que os cenários dos países europeus, em termos de distância, em termos de número de jogadores disponíveis em alto nível, é diferente do nosso cenário. O Brasil ainda busca ainda uma melhora disso. A gente precisa buscar um cenário melhor de estrutura, um cenário melhor de condições, né? Hoje eu tenho uma admiração muito grande. O Rodrigo Caetano hoje é o presidente de seleções, é um cara para mim top, chegou esse ano. Eu tenho o prazer de trabalhar com ele no Inter. Então são coisas que ao longo do tempo, ao longo do período, elas vão ser ajustadas. Elas precisam ser ajustadas. Porque como eu falei anteriormente, o nosso processo de clubes, de base, de formação, ele é um processo bom. A gente tem bons jogadores, né? Só que o país, de novo, o Brasil é um país continental. E que forma a gente vai conseguir, através do tamanho de um país, do tamanho do Brasil, organizar isso? Eu acho que esse é o grande desafio. O Uruguai tem uma população de 3 milhões e meio, 4 milhões. E ontem tive uma oportunidade de tomar um café ontem com um amigo meu que tem um escritório no Uruguai, que olha muitos jovens atletas, e a gente estava conversando a respeito disso. O quanto o Uruguai, por ser um país menor, consegue direcionar os atletas para a seleção de base. No Uruguai, os atletas ficam na seleção de base de 20 a 25 dias. Esses caras ficam na seleção e não ficam nos clubes. Isso é impossível de fazer aqui no Brasil. No Brasil é impossível acontecer isso. Entendeu? De você deixar um atleta de base 25, 30 dias durante 2, 3 períodos no ano na seleção. Isso não vai acontecer aqui no Brasil. Isso é impossível acontecer. Porque o nível nosso de futebol, o nível nosso de clubes, de competições de base, organização de competições de base é muito grande. Pô, a gente tem hoje um brasileiro de sub-20 que, parabéns à CBF, retornou à competição aquela mais longa, com 19 rodadas. Tem o brasileiro sub-17 muito forte, muito competitivo. Coisas que nos outros países não tem. O cenário dos outros países de competições de base é menor. Então, assim, eu vejo muito isso. E essa questão das Olimpíadas é muito interessante porque você consegue olhar e visualizar possíveis atletas. Aí depois eu precisaria ver também, e isso acho que foi não sei se foi na Euro agora, do ano passado ou desse ano, não sei se foi a Eurocopa 21 ou a Eurocopa 19, que você pega as seleções da França com, sei lá, percentual alto de atletas com descendência africana. Você pega até a seleção da Alemanha, também de base, com um número mais alto, seleção italiana. Então você começa a ter um processo mais alto de jogadores, né, oriundos de descendência africana dentro do processo da seleção. E a França é uma equipe que tradicionalmente tem, né, muitos jogadores de descendência africana também. E isso é interessante, porque você tem um perfil físico, você tem um perfil técnico, você muda um pouco o perfil, né, daquela seleção, né? A Espanha, né, tem consolidado uma ideia, né, clara de jogo, e isso vem muito da ideia Barcelona e o Real Madrid também ali, com jogadores de formações, normalmente é Real Madrid e Barcelona, né? Todos os jogadores são dessas duas bases. E no Brasil é diferente. No Brasil você tem, pô, 20 clubes da Série A que tem condição de fornecer jogadores para a seleção brasileira, né? Até os de Série B, pô, tem clubes de Série B que são organizados também na base, coisa que é um pouco diferente. Então a gente tem que, teoricamente, pensar uma forma de se organizar um pouco melhor aqui no Brasil, para a gente consiga ter mais tempo daqui a pouco o jogador na seleção, mais tempo o jogador vivendo competições internacionais, nas seleções. Acho que esse que é o grande desafio. E a gente sabe
que se tem muita dificuldade nisso quando faz convocações. Algumas convocações para Mundial, para Sul-Americano, você nunca leva o seu time A. Você trabalha com os B, trabalha com o C, porque muitas vezes o clube está utilizando os jogadores, o clube não libera. Então tem tudo isso que tem que ser alinhado. Então são alinhamentos. E a seleção, infelizmente, em alguns momentos, para alguns atletas, às vezes de base, é uma convocação na sub-20 para um cara que já está, sei lá, num clube top da Europa, não é válido o cara vir. Eu prefiro o cara ficar jogando lá. O clube prefere que o cara fique jogando. Então tem tudo isso. Então por isso que a gente tem que tomar, às vezes, muito cuidado em relação a esse tipo de avaliação, né? Em relação ao que acontece lá fora e aqui, porque são cenários diferentes, né? São cenários diferentes. A gente tem que só buscar uma forma de se organizar melhor internamente para que as coisas aconteçam com fluidez, com fluidez. Acho que esse que é o grande desafio nosso hoje, né? A CBF tem esse desafio aí de organizar as coisas com mais fluidez. Eu acho que isso, só de organizar com mais fluidez, as coisas já vão acontecer de forma melhor. Show de bola, professor. A gente fica nessa expectativa, né? Porque o Brasil tem grandes craques, né? Infelizmente não teve bons resultados na base recentemente. Ficou fora das Olimpíadas, teve a eliminação, né, para Israel no Mundial Sub-20, né? Mas, como o professor falou, é um trabalho que está sendo organizado, reestruturado e esperamos aí que em breve teremos resultados melhores, conquistas pela frente, porque o Brasil tem aí grande potencial para isso, né? Tem os desafios, né? O tamanho, o país continental, como o professor falou, mas tem aí grandes talentos para fazer a coisa acontecer. Professor, a gente está chegando já no final da nossa entrevista, né? E como a gente sempre faz, a gente deixa esse último espaço para que o professor possa fazer as suas considerações finais e também falar um pouco aí sobre os seus projetos do presente, do futuro. O que é que o professor Fábio Matias pensa aí sobre a sua trajetória no futebol? Penso no futebol, amo futebol. Futebol acho que é a vida minha, a vida da minha família. É algo que me traz sempre coisas boas, independente de situações negativas. E futebol é isso. Futebol você vai ter coisas positivas. A gente sempre fala, né? Bate, levanta e vamos de novo. Então a gente está muito preparado para isso. Como eu falei, me preparei muito tempo para fazer um processo de transição. Posso dar um passo para frente? Posso. Posso dar um passo para trás? Posso. Eu acho que isso hoje, dentro do meu processo, e eu me considero um treinador em transição. Então, não sou um treinador consolidado no mercado profissional, mas também não sou um treinador experiente em processo de sub-20, né, de base de base, de transição. Então, acho que esse é o grande desafio hoje, né? A gente ter boas situações, bons projetos, como eu falei anteriormente, tem tido alguns contatos, ainda é tudo muito recente, né? Tô dando esse período agora, desse mês aqui, pelo menos de agosto, para dar uma respirada com a família, com os filhos, porque há uma distância muito grande quando você trabalha intensamente dentro do futebol. Fiquei praticamente em Curitiba ali 45 dias sem, 40 dias, 30 dias sem praticamente ver, né, minha esposa e meus filhos, e a gente se entrega muito naquilo que faz. Então, dentro disso, aguardando, né, ainda novos desafios, com muita tranquilidade, com muita serenidade. No futebol, a gente sempre tem que fazer boas escolhas, mas as boas escolhas, às vezes, as pessoas não entendem quais são as boas escolhas. As boas escolhas têm que ser feitas por nós, né? Então a gente tem que entender, tem que interpretar e conversar com pessoas do futebol para que as pessoas também nos escolham. Eu acho que o grande princípio do futebol é as pessoas olharem para nós e nos escolherem. Eu acho que esse é o grande desafio, você passar essa segurança para as pessoas e vice-versa a gente também escolher bons lugares também, para que a gente possa trabalhar e possa ter sucesso. Eu acho que esse é o grande desafio agora, carreira. Como eu falei de novo, passo para frente ou passo para trás. A gente tem já um processo, já graças a Deus, bem consolidado em relação ao trabalho, e as pessoas também já nos conhecem, a gente sabe o quanto a gente foca, o quanto que a gente se entrega quando a gente está trabalhando dentro do futebol. E só agradecer mais uma vez, tá, Neto? E parabenizar esse canal. Conte conosco, vai crescer muito pela forma com que você tem feito, a forma que você tem trabalhado. E é importante ter, né, os profissionais que vêm do processo de transição, profissionais que vêm de base também, falando um pouco a respeito de futebol. E tem muita gente boa, eu vou sempre defender os nossos profissionais de base e transição, porque é uma forma também do Brasil se consolidar. O Brasil precisa consolidar os treinadores, precisa consolidar nossos profissionais. Isso o Brasil precisa. A gente precisa muito disso.
Quando eu vou nas aulas da CBF, né, tenho oportunidade de dar aula na CBF, agora eu vou voltar a dar aula de novo desse período que eu estou parado, eu sempre falo isso. Nós temos que nos consolidar no mercado novamente, a gente precisa de consolidação. Os treinadores que já estão no mercado têm que favorecer nós, que precisamos de oportunidade também. Então, a gente também, né, nos ajudar, eu acho isso muito importante. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho defendido muito. Tenho falado muito com isso, tenho uma admiração com o Carille, o Fábio, muito grande. A gente conversou um dia lá no CT do Curitiba, que ele foi treinar lá, a gente conversou a respeito disso, que a gente precisa também, dentro do cenário hoje nosso como treinador, consolidar também novos profissionais, novos treinadores. Essa consolidação vai vir através de oportunidades e através de resultados. Eu acho que isso tem que estar muito claro, porque sem resultado também você acaba não tendo consolidação absoluta e vai ser sempre aquela dúvida, né, Neto? Pô, será que ele tem capacidade? Será que tem potencial? Eu vivi 2 trabalhos desse ano, um trabalho como interino no Botafogo, a gente teve sucesso, e um trabalho no Coritiba como treinador número 1, que acabei não tendo sucesso. Faz parte do processo de construção. E agora a gente vai dar continuidade na nossa carreira aí da melhor forma possível, tá? Muito obrigado, tá, Neto? E parabéns pelo trabalho mais uma vez.